sou médico, moro em Volta Redonda, Rio de Janeiro, e me foi solicitado pelo grupo tecer algumas considerações, alguns conceitos da integração entre o sistema nervoso com o sistema endócrino. E para a gente começar a entrar no assunto, a gente tem que lembrar lá da neuroanatomia e saber que o sistema nervoso é dividido em duas grandes partes. O sistema nervoso central, que é o encéfalo e a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que é redividido em sistema somático, com a contração muscular voluntária, e o sistema nervoso autônomo, que é redividido em sistema simpático e parasimpático, sendo o simpático o principal neurotransmissor, a noradrenalina, junto com a adrenalina, e o parasimpático, a acetilcolina. E para falar um pouquinho melhor, um pouquinho mais de propriedade sobre a integração entre os dois grandes sistemas, a gente vai lá para o encéfalo. E o encéfalo ele é dividido em telencéfalo, que são os hemisférios cerebrais, diencéfalo, que é o hipotálamo, o tálamo, cerebelo e tronco encefálico, com mesencéfalo, ponte e bunda. Dentro do diencéfalo nós temos o hipotálamo, e é o hipotálamo o grande maestro da regulação entre a integração de sistema nervoso com o sistema hormonal, com o sistema endócrino. E o hormônio é uma substância interessante. O hormônio, ele por definição, é uma substância capaz de atuar de uma maneira a exigir resposta, a exigir efeito em algum local distante da sua produção. E o que a gente está falando? O hipotálamo ele transforma estímulos neurais, estímulos elétricos, em hormônios, em substâncias proativas quimicamente. Essa é a grande atividade integrativa. A atividade principal do hipotálamo é essa, de produzir hormônios liberadores de outros hormônios. E o grande local, a grande comunicação do hipotálamo é com um órgão que não está nem tão longe assim. É com um órgão chamado de hipófise. E a hipófise e o hipotálamo eles se comunicam via um sistema porta, que por definição são todos, sempre que há dois órgãos comunicados por dois sistemas de capilares distintos, de forma que os hormônios liberadores hipotalâmicos eles caem direto na hipófise e a hipófise responde de uma maneira a aumentar a síntese ou diminuir a síntese de hormônios. E a hipófise é dividida em duas grandes partes, com origens embrionárias diferentes. A hipófise posterior, também chamada de neurohipófise, e a hipófise anterior, ou adenohipófise, vinda lá da bolsa de Hardy. A neurohipófise, na verdade, ela não produz nenhum hormônio. Ela simplesmente libera hormônios produzidos lá no hipotálamo mesmo, pelos núcleos supraóptico e supraventricular. Quais são esses hormônios? Principalmente a ocitocina, relacionada à contração de mioepitélios, de musculatura lisa, por exemplo, de útero ou de glândulas mamárias, e a ADH, ou hormônio antidiurético, ou arginina vasopressina, que vai atuar lá na medula, no túbulo corretor renal, de forma a abrir canais de aquaporina, com reabsorção de água livre ou manutenção da euvolemia do meu paciente. Esses são os hormônios liberados pela neurohipófise, produzidos pelo hipotálamo. É muito diferente da adenohipófise, que produz seus próprios hormônios e atua em várias vias metabólicas distintas. A saber, a adenohipófise ela produz o GH, o hormônio do crescimento, que faz o aumento da musculatura, faz o aumento de ossos e faz a fusão de sínteses ósseas. O ACTH, que é o grande hormônio regulador da síntese e liberação de cortisol pela suprarrenal. O LH e o FSH, hormônios liberadores e estimuladores dos oócitos que atuam na ovulação. Além disso, nós temos o TSH, que é o hormônio tireotrófico, talvez um dos mais bonitos, a atuação do TSH dentro da tireoide, produzindo T3, produzindo T4, que participam de uma via extensa metabólica, que participam de várias comunicações distintas, de extrema importância para a manutenção da homeostase. É uma das coisas mais legais que a hipófise faz. E além disso, a gente ainda tem a prolactina, que é responsável pela produção de leite mamário. Não existe somente esses dois grandes órgãos. A gente tem alguns outros locais que há comunicação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Por exemplo, nós temos a medula da suprarrenal. Ela é um grupamento de células enterocromatins que são o principal local de liberação de adrenalina do nosso organismo. E ela está comunicada diretamente com a cadeia paravertebral simpática. Então, é um estímulo neural atuando dentro de um órgão, liberando hormônios. Portanto, havendo atividade integrativa de novo. E o sistema nervoso ele contribui, obviamente, para a manutenção de níveis normais, níveis eutróficos de todos esses hormônios, sejam liberadores ou sejam os próprios hormônios ativos. Mas o que se deve levar em conta, o que você tem que saber, é que esses próprios hormônios se regulam no mecanismo conhecido como feedback ou alça de retroalimentação. Quando os hormônios da via final estão elevados, eles inibem a produção de hormônios liberadores dele próprio,
fazendo feedback negativo. Quando esses hormônios, por outro lado, estão baixos, eles estimulam a liberação de hormônios liberadores deles mesmos, fazendo feedback positivo. Portanto, os conceitos que precisam ficar aqui são bastante claros. Saber a importância do hipotálamo como maestro desse sistema todo, a comunicação porta-hipofisária e hipotalâmica, que leva hormônios de um órgão para o outro, e a sua resposta em todas as outras vias metabólicas endócrinas principais, e a comunicação por feedback. Muito obrigado, galera. Esse era o recado que a gente tinha para dar. Acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral, ou AVC, também conhecido como derrame cerebral, é caracterizado pela perda rápida da função neurológica. O AVC ele pode ser isquêmico e hemorrágico. O AVC isquêmico é quando um coágulo bloqueia o fluxo sanguíneo para uma área do cérebro. Já o hemorrágico é quando o sangramento ocorre dentro ou ao redor do cérebro. Fatores de risco para o AVC. Existem diversos fatores de risco para as chances de ter um AVC, sendo o principal não controle da pressão arterial. Já a prevenção também é identificar e tratar os fatores de risco, como hipertensão, aterosclerose, a diabetes mellitus, colesterol elevado, além de reconhecer e tratar os problemas cardíacos. O AVC é consequência da obstrução ou rompimento das artérias encarregadas em levar o sangue oxigenado para o cérebro. A característica que mais chama atenção nos sintomas de um derrame é que eles aparecem de repente e de um único lado do corpo. Fique atento se os seguintes sinais aparecerem. Na face, a boca pode ter desvio para um dos lados, a pálpebra superior pode estar caída e a pessoa pode até perder a sensibilidade em um dos lados do corpo. Dificuldades de falar, fala pastosa como a dos bêbados e dificuldades de entender o que as pessoas falam também podem ser indícios de derrame cerebral. Outros sintomas comuns são as forças também com a perda, a coordenação motora, perda de sensibilidade e formigamento, sempre no mesmo lado do corpo. Incapacidade de reconhecer pessoas e lugares, ou dificuldades de lembrar acontecimentos recentes. Dificuldades também em raciocínios intelectuais que antes eram feitos com toda facilidade. Estranheiras em ambientes familiares e até perda de memória. Atenção! Se houver suspeitas de AVC, o ideal é levar a pessoa para o hospital no mesmo minuto, sem esperar pela ambulância. Derrames cerebrais são emergências médicas e qualquer minuto pode fazer diferença nas pessoas. A gente vai falar um pouco sobre o eletroencefalograma. É um exame capaz de registrar gráficos das correntes elétricas geradas no encéfalo por meio de eletrodos que são aplicados no couro cabeludo. Com esse exame é possível observar descargas de ondas anormais em forma de pontas, como um pico de ondas. O eletroencefalograma é uma técnica de exame cerebral utilizada desde 1929, onde o cérebro gerava uma atividade elétrica capaz de ser registrada. Embora exija maior dedicação e conhecimento do médico que analisa o registro, o exame pode fornecer uma melhor qualidade e maior precisão. Este estudo quantitativo da atividade elétrica cerebral tem importância no estabelecimento e no prognóstico das epilepsias, além de ser útil para o acompanhamento evolutivo da atividade elétrica cerebral em casos de demência vascular, traumatismo de crânio e intoxicações.